Aí teve um período que ele ficou junto aí comigo, deu algumas sessões aí pra mim de hipnose, foi muito interessante. E hoje a live vai ser a respeito de psicanálise, né? Momento de psicanálise. Então eu tô falando aqui no início, já já ele tá entrando aí e vou acenar aí pra galera, Doutor Eliseu, Luciana, Larissa. E aí, Larissa, tudo bom? Então vou aqui convidar Jéssica, o pessoal tá entrando aí agora. Essa live aqui era para ter começado um pouquinho mais cedo, tá? Mas alguns minutos atrás, mas só agora que eu consegui entrar aqui. Mas vamos lá. O Doutor Eliseu vai entrar aqui comigo. Cadê? Aceita aí, Eliseu. Estamos aí na espera. E aí, meu amigo, tudo bom? E aí, Pedro, tudo bem? E você? Beleza, tranquilo, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Esse, tô te ouvindo bem. Galera, fala aí se tá dando para ouvir na moral. E eu espero que dê para ouvir. Vou falar aqui algumas coisas antes, né? Vamos fazer uma abordagem aí do nosso amigo, que vai ser entrevistado hoje. E me conte aí seu nome, fale um pouquinho de você, se apresente aí para o pessoal que está assistindo aqui. Logo em seguida, eu vou começar a fazer algumas perguntas aí que vai ser bem interessante. Tudo bem, Pedrão? É uma honra, Pedro, poder estar fazendo essa live com você. Você é um jovem prodígio, um cara assim que tem a minha admiração, um cara muito inteligente, batalhador e é uma alegria poder compartilhar esse momento com você, tá bom? Valeu, meu amigo. Tá me Então, ouvindo bem, né, pessoal, Pedro? tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá, então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Eliseu, eu sou psicanalista clínico, né? Sou escritor. Sou membro da Academia Acriana de Letras, aqui no Acre. Um abraço, um beijo para a nossa presidente, a professora doutora Luísa Calber, que é a presidente da Academia Acriana de Letras. E um abraço também para o meu querido Renan, que é o vice-presidente da Academia. E também sou membro da Sociedade Literária Acriana. Um beijo para a nossa presidente, a Maria Xavier também. Show. Beleza. Doutor Eliseu, eu já vou fazer uma pergunta assim que é um pouco fora do roteiro, né? Para já a gente começar a dialogar, falar algumas coisas que ser meio robótico, assim, perguntar como é que é isso, como é que aquilo, às vezes para mim não faz, né? Não acho tão interessante, né? Mas eu vi uma frase no WhatsApp, no seu WhatsApp, falando lá que a dor precisa ser sentida. Eu quero já começar essa live entendendo, querendo entender o porquê, né? Tá. Então, a dor precisa ser sentida porque, primeiro, ela nos mostra que estamos vivos. Esse é um dos pontos principais, para nos mostrar que estamos vivos, né? O segundo ponto é sentir a dor é uma comunicação do nosso organismo ou da nossa psique que está nos comunicando que algo não está bem conosco, seja fisicamente ou mentalmente falando. E o terceiro ponto que a gente poderia comentar também é que quando a gente sente a dor no processo de aprendizado, Pedro, ela é mais importante do que os momentos de alegria. Porque quando você está em momento de alegria, de festa, de curtição, você não para refletir, né? Por exemplo, um exemplo bem prático é o velório. Quando a gente vai ao velório, você não vê pessoas sorrindo, pelo menos aqui no Brasil, porque é uma questão cultural, né? Se fosse em outro lugar, tudo bem. Mas assim, quando você vai no velório aqui no Brasil, as pessoas estão ali meio sérias, serena, né? Um pouco triste. Todo mundo está num estado de reflexão e alguém vai aprender alguma coisa. Então a dor, ela nos lembra também a nossa finitude, que nós somos finitos e que a gente precisa entender a dor como um recado, como uma mensagem para que a gente possa viver a vida, aproveitá-la da melhor maneira possível e não ficar só em
tentando buscar o prazer e não aprendendo nada com a vida. Por exemplo, quando você está passando pelos mesmos problemas ou por problemas psicológicos, né, físicos, rotineiros, sempre, não que sejam os mesmos, mas que são situações parecidas, é porque você não está aprendendo nada com isso. E aí a dor, as provações da vida vêm para nos dizer, olha, isso não está bem, isso não é legal. É melhor você fazer uma reflexão sobre a sua vida para ver o direcionamento que você está tomando, o que você está fazendo com você. Né? Então é uma mensagem, tipo assim, ó, acorda. Uma boa reflexão. Acho que essa resposta foi muito boa aí. E grato aí pelas palavras. Agora, vou começar perguntando aí, já que o assunto é momento de psicanálise, né? Quero perguntar aí o que é a psicanálise, né? O que a psicanálise ela pode ajudar ao ser humano a se compreender, né? O que pode fazer em prol do benefício do ser humano? Tá, existem muitas formas da gente explicar o que é a psicanálise, né? Mas não vou usar uma linguagem técnica, eu vou usar uma linguagem bem direta, coloquial, que me satisfaz, eu acredito que vai ser legal também, assim. Bom, então, assim, a psicanálise, ela é um método de tratamento psicológico, psíquico, foi criado por Sigmund Freud, né? Freud foi o pai da psicanálise, que criou a psicanálise, e a psicanálise é um método de tratamento. Esse tratamento visa nos libertar de crenças infantis, bem como crenças, situações traumáticas vividas na infância, na nossa adolescência, que elas vão para a zona do nosso inconsciente. Então, às vezes, a pessoa chega na vida adulta, mas na vida adulta dela, ela começa a repetir padrões de crenças limitantes que ela aprendeu na infância. Mas aquelas crenças infantis só servia para ela quando ela era criança. Uma vez que ela é adulta, aquela crença já não serve mais para ela, né? Essa crença não serve mais para aquela pessoa. Por exemplo, uma crença infantil, pessoas que têm dificuldade de se relacionar com o outro. Quando a gente era criança, a gente aprendeu com nossos pais, um responsável, o seguinte: não fale com o estranho, ou não se aproxime de estranhos. E isso é um tipo de crença que a gente às vezes traz para a vida adulta, e quando a gente está em algum lugar e um estranho fala com a gente, se aquela crença ainda estiver muito forte dentro de nós, a gente fica um pouco arredio, um pouco suspeito. Poxa, essa pessoa nem me conhece, veio falar comigo, por quê? Então isso é um reflexo inconsciente dessa crença infantil que às vezes acaba separando as pessoas, mas a pessoa não tem consciência disso porque é uma crença infantil inconsciente, né? E então, por exemplo, também, quando a gente é pequeno, nossos pais... Eu estou dando exemplos básicos assim, mas a psicanálise não vai visar isso, ela vai visar padrões, né? Então, padrões traumáticos e repetitivos, né? Por exemplo, pessoas que na infância tiveram uma carência afetiva, né, muito grande, não teve o amor de pai que ela queria, buscava muito isso. E o que essa pessoa vai fazer? Uma menina, por exemplo, ela vai buscar essa afetividade num namorado, né? E quando ela casar, ela vai buscar isso no marido. Então, aquela carência, aquele padrão de carência que ela não teve na infância, ela vai querer encontrar no marido. E aí entra a figura do pai, né? Muitas das vezes, esse relacionamento é conturbado porque o marido não é o pai dela. Ele não está ali no papel de pai, ele está no papel de marido. E às vezes entra em conflitos, né? Isso são situações básicas. Então a psicanálise ela visa justamente nos libertar dessas crenças infantis, dos nossos traumas, das nossas repressões, de situações que nos prejudicam na vida adulta, mas que a gente não percebe, porque são processos inconscientes. Nesse sentido, a psicanálise nos faz, ela pode ajudar em como, né? A nos enxergar, a tirar o olhar do outro e começar a focar em mim, para mim se conhecer. Porém, Pedro, a psicanálise ela é um pouco sofisticada, né? Um pouco diferente da psicologia comportamental. Por quê? Porque ela vai trabalhar com emoções, né? Com a história da pessoa, e não com atitude, como a psicologia comportamental.
trabalha em consciência e atitude. E então ela vai trabalhar com a história da pessoa. E geralmente, quando a pessoa chega a fazer uma análise psicanalítica, é porque ela já passou por um processo longo de terapia, né? E agora ela quer aprofundar-se mais nas suas crises existenciais, ela quer se conhecer melhor para se entender. Muitas pessoas sofrem porque não se entendem. Tem pessoas que até falam para mim, eu sou assim, eu sou assado, não sei porquê, eu sinto uma angústia muito grande, eu choro. Mas por que você sente essa angústia? Eu não sei. E não na psicanálise você vai encontrar essas respostas, porque é uma introspecção onde você vai ter um espelho diante de você. Por exemplo, no primeiro momento da psicanálise, quando você vai fazer análise, nos primeiros momentos, é um processo mais doloroso, Pedro. Por quê? Porque às vezes você chega na psicanálise achando que você é uma pessoa legal, que você é melhor do que os outros te perseguem, todo mundo é ruim, né? E quando você começa a embarcar nessa viagem do inconsciente, você vai começar a experimentar fragmentos do inconsciente que vai mostrar o seu lado obscuro, né? Por exemplo, vai mostrar que você é uma pessoa invejosa, ainda porque sempre invejoso é o outro, né? Fulano tem inveja de mim, ciclano tem recalque comigo, sempre é o outro. E a psicanálise vai te colocar o espelho e vai mostrar que, na verdade, o problema não é o outro, é você. É você que não sabe lidar com o outro. E aí vai te mostrar que você é invejoso, que você é uma pessoa ciumenta, que você, às vezes, é avarenta, tem a questão da luxúria, promiscuidade, né? Então a gente vai entrar em contato com o nosso lado negro, para que a gente possa perceber, não que ter contato com esse nosso lado obscuro não quer dizer que isso seja ruim, é bom, porque você está aprendendo a se conhecer, e a partir do momento que você tem contato e assume isso, essa sombra que há dentro de você, você vai começar um processo de gerenciamento dessa sombra, e você vai começar a se aceitar melhor. E a partir do momento que você se aceita do jeito que você é, com seus defeitos e qualidades, você vai começar a aceitar o outro também. Você vai aceitar o outro com as crenças dele, com a religião dele, com a vestimenta dele, do jeito que ele é. Sabe por que você vai aceitar melhor o outro? Porque você se aceita do jeito que é, cheio de defeitos e qualidades. Então o defeito do outro não vai mais te afetar. Por quê? Porque você se aceita, você está resolvido. E aí é mais ou menos por aí o caminho. Muito bom. Explicar o que a psicanálise é assim, é abrir um livro e falar, é muita coisa, né? Mas Isso. eu achei muito bom, doutor Eliseu, porque, assim, mostra em diversas etapas também do ser humano a criança que ainda existe nele, né? Porque, normalmente, as pessoas chegam e falam, assim, da outra vez eu estava pesquisando, né, o sentido da palavra criança, né, que vem do latim, né, que é criar, está ligado à criação, né, e muitas dessas atitudes de criação vem lá do início, desde quando a gente é pequenininho, e eu vejo que às vezes as pessoas acabam ficando desse jeito, né, sem tratar, sem cuidar da criança, e quando é adulto a criança ainda está ali, ainda está precisando ser cuidada, tratada, e tem que mudar isso, e o processo eu acho que é bem mais doloroso, né? Por exemplo, eu mesmo já tive que fazer algumas coisas que eu vi que estava sendo uma atitude assim, da minha criança mesmo, que às vezes estava ferida, ou então que não compreendia, que não assim, passou por esse processo de compreender e tudo mais, e que até hoje eu ainda estou, né, nesse processo assim, de evoluir, né? Mas achei muito bom as palavras, grato aí. Sim. Agora, não, pode falar, pode falar. Sim, é muito importante o que você falou, porque quando a pessoa entra num set psicanalítico para fazer análise, ele pensa que o que vai ser analisado é o adulto. O adulto vai verbalizar, mas quem está falando é a criança inconsciente, entende? Então, o tratamento, quando você para de olhar para o exterior e começa a focar no seu interior, que a psicanálise vai fazer isso, né, você vai entrar em contato com a sua criança. E aí você vai ter que fazer o quê? Dar carinho para a sua criança, conversar com a criança, porque assim, as angústias que o adulto sente é a angústia da criança, que a criança está triste, a criança que foi traumatizada, não foi o adulto. Porém,
a criança traumatizada está dentro de nós. Mas quem vai para a sessão é o adulto. Então, essa criança que está doente, ela começa, de alguma forma, interferir na vida do adulto. Por quê? Porque é uma criança dentro do adulto, porque foi ela que sofreu. Então, o adulto não sabe lidar com isso. E aí, o que ele precisa passar por um processo introspectivo para começar a dar uma atenção para essa criança, cuidar dessa criança, perceber quais são os cuidados que essa criança que ela precisa. Por exemplo, tem pessoas que elogiam o outro, que observa qualidades no outro, mas não se elogia. Tem pessoas que não se aceita como ela é. Um exercício muito importante, por exemplo, é a pessoa poder conversar com ela mesma e falar: minha criança, eu te perdoo. Minha criança, eu te amo. Minha criança interior, você é muito importante. Aí a pessoa se abraça, a pessoa faz carícias, porque a nossa mente vai captando essas informações vão para nossas células e a criança começa a se sentir acolhida. E a partir do momento que essa criança começa a ser acolhida, tratada, cuidada e respeitada, o processo de rebaixamento da autoestima começa a se esvaziar. Então, as pessoas que têm problemas de complexo de inferioridade, autoestima rebaixada, começam a ser trabalhadas e à medida que a criança interior começa a se alegrar, a sua autoestima começa a subir e você começa a perceber que a vida é muito bela. Poxa, que interessante, cara, ouvir isso, porque desde o momento que eu fui lá na palestra, né, de psicanálise, e o senhor deu uma aula muito interessante, e muitas das perguntas que eu estou fazendo aqui hoje, entrevistando, é lá daquela aula também, achei bem interessante, né? E assim, às vezes eu não que eu fico assim procurando ver as coisas nos outros, nas outras pessoas, mas muitas das coisas que eu vejo a psicanálise explica, né? E essa questão de inferioridade, às vezes até a angústia, né? Porque eu vejo assim, teve um processo meu que eu passei por muitas coisas e de crescimento, né? Mas por algumas coisas eu não estava sabendo lidar. Essa questão de subir de nível, né? E o meu interior estava assim muito bagunçado. E você, como psicanálise e até um hipnólogo também, qual seria uma dica que você pode dar para essas pessoas? Porque nessa pandemia eu vejo que está sendo muito preciso essa questão de mergulhar em si, né? Olhar para dentro, de verdade. O que você está podendo falar dentro desse assunto? Sim. Por exemplo, Pedro, quando você vai fazer análise psicanalítica, a pessoa chega lá e fala, né, que ela se sente inferiorizada, ela se sente menor que outras pessoas, né? Ela tem dificuldade de lidar com outras pessoas, sempre o outro é melhor, sempre aquele que está lá é que é o melhor, que tem qualidades. E você tem qualidades, você tem os seus defeitos, mas você também tem qualidades, né? Mas você não consegue lidar com essa sensação, porque essa sensação te coloca para baixo. E aí o analista, o psicanalista, né, que a gente chama de analista, ele começa a te escutar e perceber os teus sintomas. Mas a partir dos sintomas que estão acontecendo com você no presente, depois que você fala como você se sente no presente, porque na psicanálise a gente tem a técnica de associação livre, de associação das ideias, né, do que está acontecendo. E aí o psicanalista vai te ajudar a te levar para o teu passado, para a tua infância, para saber quais foram as situações vivenciadas por você que gerou essa inferioridade interna, né, esse complexo de inferioridade. Porque, vejam só, não basta você descobrir que tem uma inferioridade. Porque é muito fácil eu falar assim para você: ah, você tem que se trabalhar, ah, você não pode pensar assim. Mas não é assim que a coisa funciona. Existe um nó lá atrás, existe um trauma. O que é o trauma na psicanálise? O trauma é uma ferida que ainda está aberta. Só que como essa ferida está aberta, ela está prejudicando o adulto, e às vezes ela prejudica no casamento, né, na sociedade, na vida profissional, na vida acadêmica, porque a pessoa não consegue se sentir parte daquilo. E quando você transporta a pessoa para o seu passado, claro que a pessoa vai associando pela fala, mas tem o processo de regressão também, onde a pessoa volta, traz as memórias infantis e a pessoa entende, ela chega no ponto de onde começou aquele processo. Quais foram as vivências, as experiências que ela experimentou
para que fosse desenvolvido esse processo. A partir desse momento, porque o processo é inconsciente, na maioria dos casos a pessoa não lembra, Pedro, quando isso começou e o porquê. Porque está na zona do inconsciente. Então ela só sabe que se sente daquela forma, que se sente angustiada, que se sente para baixo, mas não sabe o porquê. Mas a partir do momento que você começa a se autoanalisar, o psicanalista vai te ajudar, o primeiro ponto maravilhoso é quando você descobre a causa. Caramba! Aí você se espanta, né? Eu estou me sentindo a vida toda assim por conta disso. Quer dizer, aconteceu isso com a minha criança e a minha criança está me dizendo essa dor, isso que eu sinto é uma mensagem da minha criança que ela está pedindo atenção. Olha para mim, fala comigo, volta no meu passado, volta aqui comigo para descobrir o que aconteceu. A partir do momento que você descobre o que aconteceu com você, aí entra numa outra fase que são estratégias de gerenciamento da inteligência emocional. Porque você só pode trabalhar qualquer processo psíquico, qualquer sentimento de derrota, Pedro, qualquer situação traumática, você só consegue trabalhar se você descobrir a causa, a origem. Por exemplo, se você está com dor de cabeça, você toma uma pílula e passou naquele momento, mas depois ela volta. Por quê? Porque você não foi na origem. Então tem que pesquisar, descobrir qual foi a origem. Então só se pode estabelecer um tratamento a partir da origem desse sintoma. E a psicanálise vai desenrolar todo esse sintoma, porque, por exemplo, você falou o complexo de inferioridade, mas o complexo de inferioridade ele não vem sozinho, ele está associado a uma carência afetiva, ele está associado a uma autoestima rebaixada, ou seja, a pessoa começa a descobrir um monte de coisas que estão associadas, e isso vai gerando um peso no sujeito, que ele tem dificuldades em lidar com a vida, porque a vida não é fácil, Pedro. A vida parece que foi projetada para dar errado. A vida parece que foi projetada para fuder a gente, entendeu? E a gente tem dificuldade, porque de vez em quando a gente é surpreendido com desentendimentos, você não se acha acolhido, o outro não te entende, né? É o desemprego, é o pânico que está tomando conta. Mas o outro e a vida não deve nos afetar. Porque o outro e as surpresas que a vida nos oferece, inclusive as surpresas traumáticas, precisam ser vivenciadas na análise psicanalítica, que aí você vai ter o processo de catarse, que a gente chama, que você descobre aquilo e você se alivia. E a partir desse momento que você se alivia, você começa a melhor gerenciar os seus pensamentos e as suas emoções. Muito bom. Muito bom. Grato aí pelas palavras. E você estava falando de sintomas, né? E eu já vou aproveitar o gancho, porque a gente chegou ao ponto de falar do inconsciente, mas essa parte aí eu já vou aproveitar esse momento agora, que todo sintoma é uma comunicação que está tendo ali da pessoa. Todo sintoma é uma comunicação, né? O sintoma é uma linguagem. Assim como o choro também é uma linguagem, né? Então, quando eu me sinto ansioso, quando eu me sinto triste, quando eu estou sentindo frequentes dores de cabeça, dores no corpo, né? Quando eu não me sinto bem, quando eu quero estar em estado de isolamento, me afastar de pessoas, tudo isso é o nosso organismo nos comunicando, nos dando uma mensagem. Nosso organismo, a nossa psique está dizendo, olha, para um pouco, sai do automático e para refletir por que você está se sentindo assim. Você não está bem. A primeira mensagem é você não está bem. O organismo, nosso organismo é inteligente. Ele está avisando que alguma coisa não está bem em você. Mas às vezes a gente ignora isso, Pedro. A gente se automedica e vai lá numa farmácia, compra uma medicação. Medicação, simplesmente, automedicação não vai dar certo, porque você vai o quê? Apenas se entorpecer. Vai amenizar a dor, mas depois ela volta, porque o organismo, enquanto não se sente bem, enquanto ele não percebe que está saudável, ele continua nos mandando essa mensagem. Muito interessante mesmo. Assim, agora já aproveitar, porque você falou muito a respeito do inconsciente, né?
E você está podendo dar uma explicação para a gente, o que, que é o consciente, inconsciente, e o inconsciente, né, o subconsciente, a consciência, como que funciona isso no ser humano? Porque muitas das vezes a pessoa acha, não, estou tomando uma atitude consciente, né? E às vezes é o inconsciente dali que está gerenciando as coisas, né? Isso. Freud trabalhou essa questão na sua teoria da personalidade, né? A questão do consciente e do inconsciente. Mas usando uma linguagem bem simples, o que é o inconsciente? É o nosso reservatório, né? É um reservatório de sentimentos, de impulsos, de memórias traumáticas que está fora da zona da consciência, né? E nesse sentido, a pessoa às vezes é muito impulsiva. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu sou muito impulsiva, mas ela não sabe por que ela é impulsiva, né? Ela tem comportamentos que ela não sabe. Então, imagine só um quarto, Pedro. Vou dar uma imagem aqui para a gente criar uma imagem mental. Imagine um quarto todo mobiliado. Mas quando você entra nesse quarto à noite, ele não tem luz. Então você está no escuro, está cheio de mobília, tá cheio de coisas, inclusive coisas que você não utiliza mais, e às vezes até que se perdeu, que você nem sabe que está lá mais, coisas que você guardou, mas como está no escuro, você não percebe toda a mobília, você não consegue perceber o que está acontecendo lá. E aí, imagine se você entra com uma lanterna dentro desse quarto escuro, que é o inconsciente, é o reservatório, onde as nossas lembranças traumáticas, nossas lembranças ruins, péssimas, vão todas para lá. Qual é o objetivo? Manter a nossa sanidade mental. A nossa estrutura psíquica ela é inteligente. Quando o trauma é muito forte, Pedro, ele sai da zona da consciência e vai para o inconsciente, que é para a pessoa não enlouquecer. E se você entra com uma lanterna nesse quarto escuro, começa a iluminar, você vai ver poucas coisas, só o que o foco da lanterna vai conseguir visualizar. Isso é o que? A consciência. Então, as nossas atitudes, o que a gente faz, 90% é inconsciente. E apenas 10% é consciente, né? Ou seja, você não tem consciência do porquê aquilo está acontecendo com você. Eu posso dar um outro exemplo prático de um caso que eu tratei? Para ficar bem mais assim claro, né? Eu tratei, eu fiz análise com um rapaz há 5 anos atrás, um senhor já, e ele é advogado, a esposa também, e ele trabalha na promotoria pública, né? Então, ele, concursado, a esposa montou um escritório de advocacia, mas ela não atendia quase pessoas, 1, 2 clientes na vida, e ele ganhando muito bem, e ela sempre ali na aba dele, né? E um belo dia ela se invocou, fechou o escritório e passou 3 anos só estudando, aí apareceu um concurso. Aí ela fez um concurso e passou. Fez um concurso para juíza, né? E ela passou a ganhar muito mais do que ele. Passou-se um tempo, eles começaram a ter problemas conjugais. E esse problema conjugal ficou tão grave que ele perdeu a ereção. Ele não conseguia mais ter intimidade com a sua esposa. E aí ela veio primeiro fazer análise comigo. E aí achava que ele estava traindo ela. Meu marido não me ama mais, ele está me traindo porque ele não me procura mais. E quando eu falo isso para ele, que ele vai me procurar, ele não consegue. Então é porque o desejo dele dá para outro e tal. E aí eu falei assim, então eu vou ter que fazer uma análise com ele. Será que ele pode vir? E ela falou com ele, ele veio e começou a fazer análise comigo. E começou a falar de coisas que não tinha nada a ver, né? Ele estava preocupado com outras coisas, papapá. Ok, vamos fazer um processo então analítico de associação na sua infância. E aí, olha como é interessante. A partir dessa associação, chegamos à conclusão seguinte, que estava na criação dele o problema. Parece que não tem nada a ver, né? Mas era uma crença infantil que estava lá. Por quê? O pai dele, muito machista, era aquele que não aceitava que a esposa trabalhasse. Se trabalhasse, não podia ganhar mais do que ele. Porque a mulher jamais poderia ganhar, na época, né, poderia ganhar mais do que o homem. Até hoje isso ainda acontece, é muito comum. E aí, quando a gente acessou essas lembranças, ele descobriu
que essa crença do pai dele, que ele vivenciou, estava atrapalhando o presente dele, porque enquanto a esposa dele não estava no mercado, ele estava por cima. Mas a partir do momento que ela passou no concurso e começou a ganhar mais do que ele, começou a ganhar mais visibilidade do que ele, isso afetou profundamente o orgulho dele, o ego dele, e a crença infantil foi ativada, de que a mulher não pode ganhar mais do que o homem. E isso afetou ele profundamente. Mas ele não tinha consciência disso, porque estava no inconsciente. A partir do momento... Aí o que aconteceu? Essa crença... Aí você fala assim, mas o que isso tem a ver, essa crença do homem machista, com a pessoa broxar? Tem tudo a ver, por quê? Porque ele se sentiu inferiorizado, ele se sentiu impotente diante do sucesso da esposa. Porque ele aprendeu com o pai que a mulher não pode ganhar mais do que o marido, que a mulher não pode ser independente. A partir do momento que ele tomou consciência disso na análise e outras questões, essa barreira foi rompida, né? Então ele recobrou o ânimo novamente, na análise ele começou a perceber que não precisava ser assim, pelo contrário, o fato dela ganhar mais, ele deveria olhar com orgulho da sua esposa, porque era uma situação de superação e o salário dela, a posição dela não se refletia só nela, mas neles, porque eles são um casal. E a partir daí, porque ele não estava funcionando nem com medicação, Pedro. Porque isso tinha afetado profundamente. Mas a partir daí, quando ele descobre isso, começamos um processo de gerenciamento da inteligência emocional. Como ele lidar com isso? E o sintoma desapareceu. Então, esse sintoma da dificuldade da ereção é o que? É uma linguagem dizendo, olha, para ver o que está acontecendo contigo, porque você não está bem. Aí o sintoma desapareceu, os problemas, as brigas acabaram, e hoje eles estão transando aí gostoso até hoje. E até hoje eles me agradecem e tal, mandam mensagem, e tá tudo certo, né? Sim, nesse sentido. Que legal, interessante. E mostra aí que o sintoma é a comunicação, né? Porque muitas das vezes o remédio pode ser o que for, não vai adiantar quando o problema é aqui no mental, né? Não adianta. Agora, exatamente. Muito interessante. Eu vou só falar uma coisa aqui para o público, né, que está assistindo a gente. Pessoal, olha, a gente está chegando daqui a pouco a 30 minutos de live e o tempo está passando muito rápido. Se vocês quiserem também já deixar alguma pergunta, falar alguma coisa, tem algumas pessoas aqui que são psicólogos também, né, que estão aproveitando a live. Tem a Jamile, Pinheiro, tem algumas pessoas, tem um pessoal do Rio de Janeiro, Davi, tem alguma galera aqui que eu gosto muito. E sejam todos muito bem-vindos, tá, galera? Então, se tiver alguma pergunta aí, podem ficar à vontade, mandar aí. E é isso aí. Agora, gostei muito aí dessa parte aí que o senhor falou, né? E deu tudo bom, graças a Deus. O pessoal lá tá aproveitando bastante o que o casal tem que aproveitar, né? Mas, só falando também, Pedro, um dos sintomas de muitos casais não irem bem é justamente por falta do gozo, de uma boa transa. Porque, às vezes, existe, como o casamento cai na rotina, aí é aquela transa meio aguada, né? Então, do ponto de vista psicanalítico, esse tipo de intimidade reprimida, moralmente reprimida, acaba influenciando de forma negativa na relação. E aí, você já deve ter ouvido aquele ditado popular que quando você vê alguém mal-humorado, fala assim, fulano não é bem amado, então fulano não está transando, né? E isso tem sentido. Isso é uma mensagem. Você pode ver que um homem ou uma mulher que não está recebendo atenção suficiente, que não está transando gostoso o suficiente, ele entra num estado de ansiedade e estresse. Isso aí. O senhor falou, né, também que quando a mulher passou no concurso e começou a ganhar muito mais, quantas mulheres hoje em dia estão aí ganhando muito mais que os homens, estão auxiliando os homens também, né? E estão ganhando o espaço delas e crescendo mais ainda. Então, sim, com certeza. Todas essas mulheres. Hoje em dia aqui, no momento atual, tem muito mais mulheres assistindo a gente aqui. Sim, eu quero mandar um beijo para as mulheres, né, para todos que estão nos acompanhando.
porque realmente não tem essa de que o homem é melhor do que a mulher, isso não existe não. São iguais. Na verdade, as mulheres são muito mais capazes, mais inteligentes do que nós, em vários aspectos, são muito melhores. E a gente tem que reconhecer isso e ter orgulho de todas as mulheres. Pois é, então meus parabéns aí para vocês. A Jéssica, né, a Guiar, mandou aqui parabéns, rapazes, parabéns para vocês também, tá? Então, vamos lá para a próxima pergunta. Então, na psicanálise também, fala a respeito da escuta, né? E da escuta empática, ouvir e escutar. Antes da gente entrar para a escuta polifônica, né, que fala, o que o senhor está podendo falar dessa escuta empática? Bom, a escuta empática ela é diferente de uma escuta simpática, né? Porque, por exemplo, quando você está conversando com alguém, Pedro, e você pode se esforçar para ser simpático, para mostrar uma simpatia para a pessoa, ainda que introspectivamente você não esteja à vontade e não é aquilo que realmente você quer demonstrar para o outro. Mas na escuta, na habilidade de escutar, na escuta empática, é justamente quando você foca toda a sua atenção, ou seja, uma disposição de mente para escutar o outro, o sofrimento do outro, para escutar de fato. Então, quando você está disposto, você tem uma mente disposta a escutar o outro, você foca toda a sua atenção. Então, essa é a escuta empática, quando você foca a atenção de fato e de direito no outro. Você não fica só fingindo, olhando para a pessoa como se estivesse escutando e pensando em um monte de bobagem, outras coisas. Não. Você foca a atenção no outro e foca de verdade no que ele está falando, né? Dá atenção suficiente para ele. Você acolhe, na verdade, o outro através da escuta. E você não escuta apenas a fala, você escuta o comportamento, o olhar do outro, a forma como ele se expressa, você escuta as vestimentas do outro, a forma como ele se veste, também é uma comunicação que você precisa ouvir. Mas hoje nós estamos com uma dificuldade muito grande, e até cultural, de não se ouvir, né? Mas por que hoje, não só hoje, né, desde sempre, culturalmente nós não escutamos o outro, Pedro? Um dos fatores é porque a gente não consegue nem se ouvir direito. A gente está ouvindo muita abobrinha que está na nossa cabeça, fica tão focado nos nossos pensamentos que a gente acaba desrespeitando o outro. Como, por exemplo, eu sempre falo sobre os 3 tipos de ouvintes, né? Que é o Google Man, aquela pessoa que você está conversando com ela e ela fala de todos os assuntos. Qualquer assunto que você puxar, ela diz que sabe, né? Eu sei disso, e acaba sendo uma pessoa chata, ou seja, ela não está te escutando, ela está apenas te ouvindo, porque se ela estivesse te escutando, ela teria um pouco de ética e respeitaria a fala do outro e não ficava com essa arrogância de querer mostrar que ele sabe mais do que o outro, né? Então existe também, Pedro, aquele outro ouvinte, né? Que diz que é o meu melhor é o pior, né? Você chega para ele, quer desabafar, quer contar a tua história, eu não estou bem, não estou tal. Antes que você termine, ele fala, olha, esse teu sofrimento não está com nada. Deixa eu te contar o meu menino, o carro foi batido, o meu marido me deixou, eu estou desempregado, não sei o quê. Então, o meu pior é o melhor, né? Ou seja, a minha história que é pior do que a tua, então ela é melhor. Então, a pessoa não está escutando o outro, ela está apenas ouvindo, né? Porque ela não está prestando atenção direito no que o outro está falando, né, Pedro? Mas tudo bem, vamos focar só na pergunta, né? Bom, não, você estava falando da escuta, né? Isso foi só dar um exemplo aí das pessoas que têm, né, a forma. Eu achei bem interessante essa do Google, Google Man, né? O cara que sabe tudo. Não, isso daí eu sei e tal. Às vezes tu nem termina de falar, o cara, não, isso daí eu sei. Sim, eu falei duas, né? Eu falei o Google Man, eu falei do meu melhor pior, e tem o terceiro, que é o telepata. Que quando você está conversando com ele, antes de você terminar o raciocínio, ele já adivinha, ele lê os teus pensamentos e já se antecipa e já fala. Ou seja,
E o telepata também tem a outra situação. Só de você olhar para ele, ele fala assim, ele já fala assim, por que tá me olhando assim? Pensa que eu não sei e tal. E você fala, mas eu não falei nada. Mas tu tá pensando, eu sei o que tu tá pensando. Então, esse é o telepata. Ele até lê a tua mente. Isso é horrível, né? Isso é um desrespeito com o seu semelhante, né? Com o outro. É uma pessoa que não sabe acolher. Uma pessoa que não sabe acolher o outro, que não sabe ouvir o outro, que não sabe respeitar o outro, Pedro, é uma pessoa que não se respeita também. Porque ela está cega pelo seu ego inflado, né, narcísico. Por isso que é importante a pessoa fazer análise, para ela se conhecer. Quando a pessoa faz análise, ela se torna uma pessoa muito melhor, ela se torna uma pessoa resolvida, porque a opinião do outro não pode afetar ela, porque ela é resolvida já com ela mesma. O outro só me afeta, Pedro, se eu não for resolvido comigo. Mas se eu for resolvido comigo mesmo, o outro pode falar o que quiser de mim. E aí a gente entra em dois campos. Por exemplo, se alguém fala mal de mim e é uma calúnia, se eu sei que não é verdade, eu não tenho por que me preocupar, porque eu sei que não é verdade. Porque tem gente que fica extremamente aborrecido, angustiado, quando alguém faz uma calúnia contra ele, né? Então eu não preciso me preocupar, por quê? Porque não é verdade. E se alguém fala algo de mim, pode ser até o meu amigo, fala de mim pelas costas, e é verdade, por que eu vou me preocupar também se ele está falando a verdade? Ah, mas porque ele era meu amigo, ele não podia falar isso de mim. Não, ele pode falar o que ele quiser, a vida é dele, né? A boca é dele. A grande questão não é o outro, a grande questão é eu. Eu me resolver comigo e me aceitar do jeito que eu sou. Então, quando eu tenho essa consciência, eu consigo lidar melhor com o mundo, com inteligência e não com uma inabilidade através de rudimentos, né? Eu me torno uma pessoa mais dócil e não rude, a partir do momento que eu me conheço. Legal, legal. Eu vejo assim que, às vezes, muitas das vezes, as pessoas falam, né? Ah, que pessoa é chata, né? Ah, que pessoa é daquele jeito. Ah, que é estranho. Ah, que é isso e aquilo. Às vezes é muito mais um problema dela mesmo do que o que está fora, né? Essa questão de poder ser bem resolvido, de estar disposto a olhar as coisas e não estar se deixando afetar, né? Porque, por exemplo, lá no início você falou de que a pessoa às vezes vai ver o que está dentro dela, ela é arrogante, é invejosa, é isso, é aquilo, e às vezes passa despercebido, né? Mas isso é uma questão de ser bem resolvido mesmo. E o pessoal até falou, né, aqui atrás, vou até subir aqui os comentários, quando você estava falando da escuta, né, de poder ter um ouvido amigo, de escutar de verdade. Uma pessoa comentou aqui, por isso que as taxas de suicídio são altíssimos. Não tem espaço para acolher, né? E hoje em dia é importante a gente estar nesse movimento de acolher, de ouvir, de dar uma... Quem foi que comentou isso aí, Pedro? Dá para ver aí? Rena _ eu. Tá, então assim, vamos dar os parabéns para esse participante aí, né, ou para essa que está aí participando com a gente, porque eu quero fazer uma ressalva rapidinho sobre o que essa pessoa falou, que é verdade, foi um comentário muito inteligente, obrigado por participar. Antes da pessoa, toda pessoa que vai se suicidar, antes que ela se suicide, ela avisa. Não existe essa da pessoa se suicidar do nada. É igual o casamento. Nenhum casamento acaba do nada. Sempre existe mensagens, sempre existe indícios. Sempre antes da pessoa se suicidar, ela dá sinais, ela comunica. Mas às vezes a família não dá atenção. Às vezes a família, Pedro, fala assim, que depressão é frescura, que depressão é para os fracos, tu não deve ligar para isso é coisa de marica, né? E aí, com isso, enfraquece a pessoa até de buscar uma ajuda profissional, porque a pessoa fica com a autoestima tão rebaixada, e ainda existe o tabu de quem procura ajuda profissional na área da saúde mental, são pessoas doidas, são pessoas fracas. Muito pelo contrário, as pessoas que buscam a ajuda psicanalítica ou terapêutica são pessoas super inteligentes,
porque eles estão buscando ajuda para ser melhor do que eles já são. Eles não estão ocultando. Né? Então, assim, eu vou dar um dado agora importante, com base na pergunta dela, que só nesse... Eu estou escrevendo um outro livro, Pedro, e estou pesquisando. Né? Deixa eu fazer uma propaganda rapidinho aqui. Ó. Quem quiser adquirir na Paim, está aqui esse meu livro, Transtornos da Personalidade. Aqui eu vou falar sobre inconsciente, o id, o ego, superego, vários tipos de transtornos, esquizofrenia, estrutura psíquica, psicose, neurose, enfim. Está na livraria Paim. Aí, vejam só, com essa pesquisa, desse livro que eu vou lançar já e a gente vai falar depois, quando for lançar, eu descobri que em Rio Branco, nesse primeiro semestre, olha só como é grave, só nesse primeiro semestre de 2020, 160 pessoas deram entrada no PS com suicídio tentado. Só em Rio Branco, 160 pessoas nós temos registrado que deram entrada como suicídio tentado, ou seja, tentaram contra a própria vida. Então isso é um dado muito alarmante e é uma informação muito séria e importante que a gente precisa. Quem está passando por alguma situação que não está sabendo lidar, gente, procure ajuda profissional, converse com alguém, com um amigo, uma pessoa que te entenda. Se você não está conseguindo lidar, procure ajuda profissional, porque isso é sério e a sua vida vale mais. Valeu. Grato aí por essa explicação. O nome da participante é Rena Kelly. E Rena Kelly. Foi muito preciso. E olha, eu vou te falar uma coisa. Tá faltando aí 15 minutos para a nossa live concluir, tá? Tá passando muito rápido, então eu quero ser um pouco mais dinâmico. Eu quero dar até uma dica aqui, Pedro. Eu sei que não vai dar para a gente trabalhar tudo que a gente queria, porque eu tô achando legal essa interação, né, do pessoal. Mas a gente pode combinar com o pessoal que para eles comentar aí no teu Instagram e tal, aí falando como foi, que eles gostaram, assuntos que eles gostariam de que fosse trabalhado de novo. E se tiver assim uma avalanche de curtida, de comentário que foi bacana aí no teu Instagram, para eles indicar seguidores e tal, aí a gente vai fazer uma próxima live e continuar. Porque o nosso objetivo, na verdade, é ter esse feedback, né, saber se as pessoas estão gostando, porque é um tema interessante, e ajudar a levar informação séria, com informação técnica científica. A gente não está aqui para falar a história da carochinha. Então isso é muito importante. Discutirmos esse tema que ainda é tabu. Show de bola. Eu vou compartilhar a Renatinha, que foi fotografar lá na segunda, foi no domingo, eu acho. Ela pediu para eu deixar a live salva aqui, eu vou postar essa live no meu Instagram. As pessoas vão poder assistir no momento que quiser e eu vou poder compartilhar aqui e ter esse feedback das pessoas, né? E quem sabe essa live aí seja mais um movimento para existir mais outras, a gente fazer uma websérie aí de psicanálise. Eu sei que você está com projetos. Eu vou começar a falar de alguns projetos aqui. Olha, eu tenho duas perguntas, mas eu acho que elas são bem amplas. Mas você quer que eu faça elas agora ou fale dos projetos depois? Porque agora a gente tem o quê? Tem que ver o tempo, Pedro, né? Porque se der 1 hora o Instagram vai travar, né? Tem 10 minutos. Temos 10 minutos. Se a pergunta for muito ampla, assim, eu vou tentar resumir, né? O máximo que puder para a gente poder terminar antes desses 10 minutos. Então faz o seguinte, olha, fala aí o seu Instagram pro pessoal. Pessoal, esse aqui, o Instagram dele é esse aí em cima. Segue ele lá. Fale do seu projeto que você está aí para poder lançar um curso de hipnose e tudo mais. Porque aí depois, quando tiver faltando algum tempo, dá para eu perguntar aí a respeito do id, do ego, do superego, da neurose, da perversão, da psicose. Tá. Então, gente, a gente tem um projeto agora para, no início de outubro, a gente começar um curso, formar uma nova turma, um curso de hipnoterapia. A hipnoterapia é uma ferramenta terapêutica que é utilizada, ou seja, é a hipnose utilizada para fins da saúde mental, para usar na área da saúde mental. Não é nada para entretenimento, show business, é a hipnose na área terapêutica, né?
no mês de outubro agora, no início de outubro, a gente vai avisar quando vai começar. E esse curso de hipnoterapia vai ser voltado para terapeutas, né, para pessoas que trabalham nessa área. Mas se de repente alguém se interessa pelo assunto, quer se trabalhar, você pode também fazer um curso. Porque quando você faz esse curso, você aprende, você não vai ficar dependendo do outro, você vai utilizar essa ferramenta para utilizar em você mesmo. Então você mesmo vai fazer sua auto-hipnose para trabalhar aquilo que você quiser, depressão, ansiedade, deixar vícios, né? Enfim, o que você quiser trabalhar. A gente está se preparando para no ano que vem lançar uma nova turma do curso de psicanálise, né? Que eu tenho um centro de estudo teológico, filosófico do Acre, onde a gente trabalha questões históricas do cristianismo, e também sou diretor do Centro de Hipnoterapia Fênix, que é essa instituição que a gente oferece o curso de psicanálise. É um curso de formação em psicanálise, é um curso de 3 anos, temos uma equipe preparada, qualificada, e agora em 2021 a gente vai iniciar uma nova turma para quem quiser conhecer mais a psicanálise, quem quiser atuar na psicanálise, quem quiser ser um ser humano melhor, se conhecer melhor. Porque assim, Pedro, às vezes a pessoa pensa assim, eu quero estudar psicanálise para me entender a mente das pessoas, para me ajudar as pessoas. Mas na verdade é o inverso. Quando você começa a estudar, a primeira mente que você começa a compreender é a sua. A primeira mente que você começa a analisar é a sua. Então o benefício começa com você, porque você durante a formação você começa a se trabalhar, começa a fazer análise, e aí depois, ao final do curso, né, você vai estar aí preparado para você poder ajudar o outro também, fazer atendimento nesse sentido. Também tem uma clínica, quem quiser, em Rio Branco, nos procurar, tem a clínica de psicanálise, psicopedagogia, na rua Coronel Alexandrino, número 601 no Bosque, em frente ao supermercado Casa Matos. Nós temos uma equipe de profissionais que trabalham comigo lá na clínica. Nós temos a Ana Hélia, o Paulo, Leno, o Antônio Gomes, e temos o Carlos Alberto e eu, e estamos ali preparados para ouvir, né, para escutar, melhor dizendo, para acolher você, né, no seu estado de sofrimento, para lhe ajudar, sem julgamentos. Nosso objetivo não é julgar, mas sim poder ajudar o nosso semelhante com respeito e com ética. A gente funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 e das 14 às 18 horas ali no Bosque. Show! Esse projeto aí, tenho certeza que está bem engajado, tá? E fico feliz aí pela sua disposição de poder estar fazendo esse trabalho em prol do ser humano, das pessoas, de poder auxiliar. Esse momento é um momento que eu realmente, teve alguns momentos que eu me vi assim, eu estou precisando me entender, eu estou precisando mergulhar em mim mesmo. Às vezes eu sinto muito mais no dever de ficar introspectivo, mas eu também às vezes me sinto no dever de me expressar, de falar, né? E às vezes eu procuro pegar um violão, tocar uma música, conversar com alguém e buscar esse conhecimento. Eu acho que vai agregar para muitas pessoas. Então, grato aí. E assim, essa live ela já começou com uma pergunta muito interessante, né? Falando a respeito do porquê da dor precisa ser sentida. E eu estou querendo aí que o senhor fale. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Porque ainda tem duas, né? Deixa eu ver. A gente tem 6 minutos. Então eu queria aproveitar assim. Dá tempo aí para fazer? Se você perceber, Pedro, que não dá, a gente encerra e a gente marca uma outra live ainda esse mês. E a gente já fala aí para quem está nos acompanhando, para eles dar um retorno, né? E aí você entra com essas perguntas que são mais complexas, para a gente destrinchar aqui de forma didática, e aproveita as perguntas de quem está participando para a gente poder desenrolar. Porque, de repente, como só tem 6 minutos, eu vou começar a desenrolar aqui, se a gente parar, trava no meio do caminho, aí, caramba, não, então vamos ter que interromper, não vai ficar um negócio bem legal ou esclarecido, né? Verdade. Então, eu vou falar uma coisa aqui para o senhor, que a Jamile, ela é uma estudante de psicologia e ela fez um comentário aqui muito legal. Ela também até chamou algumas amigas para assistir. Ela falou assim, nem na faculdade eu tive uma aula de psicanálise tão boa. Obrigada, mestre. E tá aí um elogio.
por esse momento tão especial. E agradeço aí também a sua disponibilidade, poder compartilhar um pouco de conhecimento aqui. 1 hora eu acho que é muito pouco, tá? Eu gostaria aí já... Porque no domingo eu fui agraciado, né? Apesar de eu ter chegado assim um pouquinho depois, a aula foi até meio-dia, né? Foi até assim, eu ainda participei de 3 horas de aula, então foi excepcional. E eu agradeço A aí, gente, porque... Sim, pode falar. a gente pode deixar até aqui, né, Pedro, elencada algumas perguntas que já para as pessoas ir se preparando, ou não, você acha que é melhor surpresa? Melhor surpresa, né? As pessoas, ó, eu vou colocar o vídeo e algumas pessoas podem entrar em contato comigo para já deixar algumas perguntas feitas, né? Tá, E a gente pode também ver essa questão aí de, né, de ser tá. surpresa, mas Mas na próxima só para eu vou dar já um jeito. deixar um gostinho de quero mais, vamos deixar já certo para eles que na próxima live nós vamos falar sobre as nossas estruturas, neurose, psicose, né? E perversão. E nós vamos falar também sobre esquizofrenia, o que é esquizofrenia, como ela acontece, né? Como lidar com isso, que é um tema bem interessante, né? O id, ego, superego, como isso funciona, que é a estrutura do nosso aparelho psíquico. Nós vamos explicar assim bem de maneira didática, né? Para que todos possam gostar e tal. E, e o melhor, que a informação chegue clara, né? Pois é, essa daí. Esse assunto aí é um assunto longo, né? Pelo que eu participei da aula, é um assunto que dá para a gente desenvolver bem. E também vou marcar com o público de na próxima live já fazer um jogo aqui, porque em toda live tem uma caixinha de perguntas, né? Que dá o pessoal sempre tá chegando junto aí para ter a participação de todo mundo. Então, olha, estamos chegando aí já no finalzinho. Agradeço a participação de todo mundo que está aí até agora com a gente, tá? E o doutor Eliseu já falou um pouco aí do projeto dele. E quero deixar aí uma frase, né, do Confúcio, né? Falando que um homem mudou as montanhas carregando pequenas pedras, né? Então é pensando pequeno, devagar, começando com pouco, que a gente é um trabalho pequeno, esse trabalho de se melhorar é um trabalho pequeno, mas é um trabalho que tem um resultado muito grande, né? Então eu agradeço aí o senhor, doutor Eliseu. A minha mãe está aqui na live falando, mas é isso aí, eu deixo a palavra aí com o senhor para aproveitar esses segundos aí, esses minutos aí. Tá bom, Pedro. Na verdade, eu só quero te agradecer pelo convite de fazer essa live com você, né? Eu te conhecia 2 anos atrás e passei a te admirar porque você é um cara super gente boa, do bem, né? Inteligente, focado, tá buscando se melhorar a cada dia, né? E eu vi até alguém comentando aqui, gostei, parabéns para os dois e tal, né? Parabéns pela sua entrevista também. Você fez perguntas difíceis, perguntas inteligentes, né? Que às vezes até um próprio profissional da área às vezes não consegue conduzir uma entrevista assim tão bem, né? E foi uma honra para mim poder estar com esse público maravilhoso e a gente vai aguardar o feedback deles, né? E dizer que lute por sua vida, porque a sua vida é mais importante. Não foque na opinião dos outros, foque em você. Viver é muito bom, viver é muito bacana, é muito gostoso. Basta a gente começar a orientar os nossos processos psíquicos e a gente vai começar a experimentar coisas boas, né? Então você vai ter... Não é que a vida vai ser 100% boa, né? Vai ter momentos difíceis de angústia, mas esses momentos de angústia são muito menores do que os momentos de alegrias e prazer, porque você vai administrar a sua vida com inteligência. Muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima live. Muito grato, doutor Eliseu. Grato pelo elogio e até a próxima aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.